Você sabia que existe um tipo de pessoa que parece impossível de controlar ou manipular? Estou falando dos virginianos. E hoje você vai descobrir exatamente por que eles são tão difíceis de dominar. Se você já tentou convencer um virginiano a fazer algo que ele não queria, ou se você mesmo é virginiano e sempre soube que tinha algo especial, este vídeo vai revelar os 20 motivos pelos quais essas pessoas são praticamente incontroláveis. E olha, se você não entender essas características, pode estar perdendo a oportunidade de compreender uma das personalidades mais fascinantes do zodíaco. Prepare-se para descobrir segredos que vão mudar completamente sua visão sobre os virginianos. E garanto que até o final deste vídeo, você vai entender por que eles são considerados os mais independentes de todos os signos. Razão 1. Eles possuem uma mente analítica extremamente desenvolvida. Os virginianos têm uma capacidade de análise que impressiona até mesmo os especialistas em comportamento humano. Quando alguém tenta controlá-los, eles não simplesmente rejeitam a ideia, eles a dissecam completamente. É como se cada tentativa de manipulação passasse por um scanner mental que identifica todas as falhas e inconsistências. Eles conseguem ver através das palavras bonitas e descobrir as verdadeiras intenções por trás de cada gesto. Isso acontece porque seus cérebros funcionam como computadores super avançados, processando informações em uma velocidade impressionante. Enquanto outras pessoas podem ser levadas pela emoção do momento, os virginianos param, pensam, analisam e só então tomam suas decisões. Essa característica os torna praticamente imunes a golpes emocionais e chantagens sentimentais. Quando alguém tenta usar lágrimas ou drama para conseguir o que quer de um virginiano, ele simplesmente observa a situação com frieza e pergunta a si mesmo qual é o verdadeiro objetivo por trás daquele comportamento. É por isso que tantas pessoas se frustram ao tentar convencê-los de algo, porque eles não se deixam levar pelo primeiro impulso, sempre questionam tudo e chegam às suas próprias conclusões. Razão 2. Eles têm uma intuição apurada que detecta mentiras instantaneamente. A intuição dos virginianos é algo que beira o sobrenatural. Eles conseguem sentir quando alguém está sendo falso, mesmo antes da pessoa abrir a boca. É como se tivessem um detector de mentiras interno que nunca falha. Quando você está na frente de um virginiano tentando enganá-lo, ele já sabe que você não está sendo sincero. Essa habilidade vem da combinação entre sua mente analítica e uma sensibilidade espiritual muito desenvolvida. Eles prestam atenção nos detalhes que outros ignoram, como mudanças no tom de voz, movimentos corporais estranhos ou até mesmo uma energia diferente no ambiente. Para um virginiano, uma mentira tem cheiro, cor e textura. É algo quase físico que eles conseguem perceber. Por isso, quando alguém tenta controlá-los usando informações falsas ou prometendo coisas que não pode cumprir, eles imediatamente identificam a farsa. E o mais impressionante é que eles raramente confrontam o mentiroso diretamente. Simplesmente se afastam ou fingem que acreditam enquanto planejam sua estratégia. Essa capacidade de detectar a falsidade os protege de pessoas mal intencionadas e os torna extremamente difíceis de enganar. Razão 3. Eles valorizam mais a verdade do que a aprovação social. Uma das características mais marcantes dos virginianos é que eles preferem estar certos e sozinhos do que errados e acompanhados. Enquanto a maioria das pessoas faz de tudo para agradar os outros, mesmo que isso signifique abrir mão de suas convicções, os virginianos escolhem a verdade acima de tudo. Eles não têm medo de serem impopulares se isso significa manter sua integridade. Essa atitude os torna praticamente impossíveis de controlar através de pressão social ou chantagem emocional. Você pode tentar fazer um virginiano mudar de opinião, dizendo que todo mundo pensa diferente dele, mas isso só vai fortalecer sua posição. Eles entendem que a verdade não é democrática, que não importa quantas pessoas acreditam em algo errado, isso não torna aquilo verdadeiro. Por isso, quando todos estão seguindo uma tendência ou acreditando em uma ideia popular, o virginiano para, analisa e chega às suas próprias conclusões.
Essa independência de pensamento os protege de manipulações coletivas e os torna líderes naturais, mesmo quando não querem ser. Eles preferem ser autênticos e enfrentar as consequências do que fingir ser algo que não são para agradar os outros. Ei, você que está assistindo este vídeo e ainda não se inscreveu no canal, aperta aquele botão de inscrever-se agora mesmo e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre o mundo espiritual. E me conta nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Quero conhecer nossa comunidade espiritual espalhada pelo mundo. Razão 4. Eles possuem um senso de justiça inabalável. Os virginianos têm um código moral interno que funciona como uma bússola, sempre apontando para o que é certo. Esse senso de justiça é tão forte que eles são capazes de resistir a qualquer tentativa de fazê-los agir contra suas convicções. Quando alguém tenta controlá-los pedindo para fazerem algo que consideram errado, eles simplesmente se recusam, não importa quais sejam as consequências. Eles entendem que existem coisas mais importantes do que vantagens pessoais ou benefícios imediatos. Para um virginiano, dormir com a consciência tranquila vale mais do que qualquer recompensa material. Essa característica os torna incorruptíveis em situações onde outras pessoas poderiam ser facilmente persuadidas. Eles não se deixam levar por ofertas tentadoras se essas ofertas vierem acompanhadas de pedidos antiéticos. É como se tivessem um sistema de alarme interno que dispara toda vez que alguém tenta fazê-los comprometer seus valores. E o mais interessante é que eles não julgam os outros por terem padrões diferentes, simplesmente mantêm os seus e esperam que os outros respeitem isso. Essa firmeza moral os protege de pessoas que querem usá-los para propósitos duvidosos e os torna aliados confiáveis para quem compartilha dos mesmos valores. Razão 5. Eles têm uma autoestima que não depende da opinião dos outros. A autoestima dos virginianos vem de dentro, não de fora. Eles não precisam da aprovação constante dos outros para se sentirem bem consigo mesmos. Isso os torna extremamente difíceis de manipular através de elogios falsos ou críticas destrutivas. Quando alguém tenta controlá-los usando a técnica do elogio exagerado, seguido de um pedido, eles percebem imediatamente a estratégia. Da mesma forma, quando alguém tenta diminuí-los para depois se oferecer como salvador, eles não caem nessa armadilha. A autoestima sólida dos virginianos vem do conhecimento profundo que têm sobre si mesmos. Eles sabem quais são suas qualidades e defeitos, reconhecem suas limitações e celebram suas conquistas de forma equilibrada. Essa autoconsciência os protege tanto do ego inflado quanto da autoestima baixa. Quando alguém tenta fazê-los se sentir superiores ou inferiores para conseguir algo em troca, eles simplesmente ignoram essas tentativas de manipulação emocional. Eles entendem que seu valor não muda baseado no que os outros pensam ou dizem sobre eles. Essa independência emocional os torna parceiros mais equilibrados e amigos mais genuínos, porque você sabe que quando um virginiano está com você, é por escolha própria, não por carência ou necessidade de aprovação. Razão 6. Eles planejam tudo com antecedência e raramente agem por impulso. Os virginianos são mestres no planejamento estratégico. Eles pensam não apenas no próximo passo, mas nos próximos 10 passos. Essa visão de longo prazo os protege de pessoas que tentam pressioná-los a tomar decisões rápidas. Quando alguém chega com uma oferta urgente que precisa ser aceita imediatamente, o virginiano automaticamente desconfia. Eles sabem que as melhores oportunidades raramente vêm com pressa e que a pressão por urgência é uma técnica clássica de manipulação. Por isso, mesmo quando a oferta parece boa, eles pedem tempo para pensar. E durante esse tempo, eles analisam todos os aspectos da situação, pesquisam, consultam pessoas de confiança e só então tomam uma decisão. Essa metodologia os protege de golpes e os ajuda a fazer escolhas mais acertadas. Além disso, como eles sempre têm um plano para o futuro, é muito difícil desviá-los de seus objetivos usando distrações temporárias. Quando alguém tenta fazê-los abandonar seus planos com promessas de prazeres imediatos,
Eles conseguem ver além do momento presente e manter o foco em suas metas de longo prazo. Essa disciplina mental os torna praticamente imunes a tentações que fariam outras pessoas mudarem completamente de direção. Razão 7. Eles têm uma memória excepcional para detalhes. A memória dos virginianos é como um arquivo bem organizado onde nada se perde. Eles se lembram não apenas do que foi dito, mas também de como foi dito, quando foi dito e em que contexto. Isso os torna extremamente difíceis de enganar com histórias contraditórias. Quando alguém tenta controlá-los mudando a versão dos fatos, eles imediatamente percebem as inconsistências. É como tentar enganar um detetive que tem todas as evidências organizadas na mente. Eles se lembram de promessas que foram feitas e cobram o cumprimento delas. Se lembram de mentiras que foram contadas e usam essas informações para avaliar a credibilidade da pessoa. Essa capacidade de memória os protege de pessoas que tentam reescrever a história para se beneficiar. Além disso, eles usam essas informações armazenadas para tomar decisões mais inteligentes no futuro. Se alguém os enganou uma vez, eles não vão esquecer e certamente não vão dar uma segunda chance facilmente. Essa característica os torna excelentes em detectar padrões de comportamento e identificar pessoas que não são confiáveis. É por isso que muitas vezes os virginianos parecem desconfiados. Na verdade, eles são apenas cuidadosos, baseados em experiências anteriores. Razão 8. Eles preferem qualidade à quantidade em todos os aspectos da vida. Os virginianos não se impressionam facilmente com quantidade. Eles querem qualidade. Essa filosofia se aplica a tudo na vida deles, desde relacionamentos até oportunidades de trabalho. Quando alguém tenta controlá-los oferecendo muitas opções ou prometendo grandes quantidades de algo, eles não se deixam levar pelo volume. Eles querem saber qual é a qualidade por trás daquelas ofertas. Essa mentalidade os protege de esquemas que usam números impressionantes para esconder a falta de substância. Por exemplo, se alguém oferece a um virginiano 100 oportunidades mediocres, ele vai preferir uma oportunidade excelente. Eles entendem que é melhor ter poucos amigos verdadeiros do que muitos conhecidos superficiais. É melhor ter um relacionamento sólido do que várias aventuras vazias. Essa preferência pela qualidade os torna seletivos em suas escolhas e resistentes a pessoas que tentam impressioná-los com quantidade. Eles não se deixam levar por discursos grandiosos que prometem o mundo, preferem ações pequenas mas consistentes que demonstram verdadeiro compromisso. Essa característica os protege de pessoas que falam muito mas fazem pouco e os atrai para relacionamentos e oportunidades mais substanciais e duradouros. Razão 9. Eles conseguem manter a calma, mesmo sob pressão intensa. A capacidade dos virginianos de manter a serenidade em situações de alta pressão é impressionante. Enquanto outros entram em pânico e tomam decisões precipitadas, eles conseguem manter a mente clara e pensar logicamente. Essa habilidade os torna praticamente impossíveis de controlar através de táticas de pressão psicológica. Quando alguém tenta forçá-los a uma decisão criando uma situação de estresse, eles simplesmente se tornam ainda mais calmos e analíticos. É como se a pressão externa ativasse um sistema de defesa interno que os faz pensar com ainda mais clareza. Eles entendem que as melhores decisões raramente são tomadas sob pressão. Então se recusam a ser apressados, mesmo quando todos ao redor estão desesperados. Essa tranquilidade vem de uma profunda confiança em sua capacidade de lidar com qualquer situação. Eles sabem que já passaram por dificuldades antes e sempre encontraram uma saída. Então não se desesperam facilmente. Além disso, eles têm a sabedoria de entender que a maioria dos problemas que parecem urgentes, na verdade, não são tão críticos quanto aparentam. Essa perspectiva os ajuda a manter a calma e tomar decisões mais racionais, protegendo-os de pessoas que tentam usar o desespero como ferramenta de manipulação. Razão 10. Eles têm uma independência emocional muito desenvolvida. Os virginianos aprenderam desde cedo a não depender emocionalmente dos outros para se sentirem completos.
Essa independência emocional os torna extremamente difíceis de controlar através de chantagem sentimental. Quando alguém tenta manipulá-los usando frases como "você me deve isso" ou "se você me amasse faria aquilo", eles simplesmente não se deixam levar. Eles entendem que o amor verdadeiro não exige provas, através de ações que vão contra os próprios valores. Essa maturidade emocional vem de um processo de autoconhecimento profundo que eles cultivam ao longo da vida. Eles sabem que são responsáveis por sua própria felicidade e não esperam que os outros preencham vazios emocionais que só eles podem preencher. Isso não significa que eles são frios ou insensíveis, pelo contrário, eles são capazes de amar profundamente, justamente porque não amam por carência. Quando um virginiano escolhe estar com alguém, é por uma decisão consciente, não por dependência emocional. Essa independência os protege de relacionamentos tóxicos e os torna parceiros mais equilibrados. Eles não aceitam ser tratados mal por medo de ficar sozinhos, porque sabem que é melhor estar sozinho do que mal acompanhado. Razão 11. Eles valorizam sua liberdade acima de qualquer coisa. A liberdade é sagrada para os virginianos. Eles entendem que sem liberdade, todas as outras conquistas perdem o sentido. Por isso, eles são extremamente resistentes a qualquer tentativa de limitação de sua autonomia. Quando alguém tenta controlá-los restringindo suas opções ou impondo condições que diminuem sua liberdade, eles imediatamente rejeitam a proposta. Não importa quão atrativa ela possa parecer em outros aspectos. Eles preferem ter menos, mas manter sua independência do que ter muito e perder sua autonomia. Essa atitude os protege de relacionamentos sufocantes, trabalhos escravizantes e acordos que parecem bons no papel, mas que na prática limitam sua capacidade de escolha. Os virginianos entendem que a liberdade não é apenas sobre fazer o que querem, mas sobre ter o poder de escolher o que é melhor para eles em cada situação. Eles não aceitam que outros tomem decisões por eles, mesmo que essas decisões possam ser benéficas. Para um virginiano, o processo de decisão é tão importante quanto o resultado da decisão. Eles querem participar ativamente de todas as escolhas que afetam suas vidas e resistem firmemente a qualquer tentativa de tirá-los dessa posição de protagonismo. Razão 12. Eles confiam mais em sua própria experiência do que em conselhos alheios. Os virginianos aprenderam a confiar em sua própria experiência acima de qualquer conselho ou opinião externa. Eles entendem que cada pessoa tem uma realidade diferente e que o que funciona para um pode não funcionar para outro. Por isso, quando alguém tenta controlá-los usando a autoridade de terceiros ou citando exemplos de outras pessoas, eles não se impressionam. Eles preferem testar as coisas por si mesmos e chegar às suas próprias conclusões. Essa característica os torna resistentes a modismos e tendências que não fazem sentido para sua realidade específica. Eles não fazem algo só porque todo mundo está fazendo, ou deixam de fazer algo só porque alguém disse que não dá certo. Cada decisão passa pelo filtro da experiência pessoal e da lógica individual. Isso não significa que eles ignoram completamente os conselhos dos outros, mas que eles sempre avaliam essas informações através de sua própria perspectiva antes de decidir o que fazer. Essa independência de julgamento os protege de pessoas que tentam influenciá-los usando argumentos de autoridade ou pressão social. Eles sabem que são os únicos verdadeiramente qualificados para decidir o que é melhor para suas próprias vidas. Razão 13. Eles têm uma capacidade incrível de ver as consequências de longo prazo. Enquanto muitas pessoas focam apenas nos resultados imediatos, os virginianos sempre consideram as consequências de longo prazo de suas decisões. Essa visão ampla os protege de pessoas que tentam seduzi-los com benefícios imediatos que podem trazer problemas no futuro. Quando alguém oferece algo que parece bom demais para ser verdade, o virginiano automaticamente se pergunta qual será o preço a pagar mais tarde. Eles entendem que nada na vida é grátis e que toda vantagem imediata geralmente vem acompanhada de uma desvantagem que aparece depois. Essa sabedoria os torna extremamente cuidadosos em suas escolhas
e resistentes a tentações que poderiam prejudicá-los no futuro. Por exemplo, eles não aceitam empréstimos com juros abusivos só para resolver um problema imediato, porque sabem que isso criará um problema muito maior depois. Não entram em relacionamentos que parecem perfeitos no começo, mas que mostram sinais de serem insustentáveis. Essa capacidade de enxergar além do momento presente é uma das suas maiores proteções contra manipuladores que usam a urgência e o desespero das pessoas para conseguir o que querem. Os virginianos preferem enfrentar um desconforto temporário do que criar um problema permanente. Razão 14. Eles são mestres em estabelecer e manter limites pessoais. Os virginianos sabem exatamente onde estão seus limites e não têm medo de comunicá-los claramente. Quando alguém tenta ultrapassar essas barreiras, eles não hesitam em se posicionar firmemente. Essa habilidade de estabelecer limites os protege de pessoas que tentam controlá-los através de invasões graduais de sua privacidade e autonomia. Eles entendem que os limites não são muros para afastar as pessoas, mas sim cercas para proteger o que é importante para eles. Por isso, eles são claros sobre o que aceitam e o que não aceitam em todos os aspectos da vida. No trabalho, eles deixam claro quais são suas responsabilidades e não aceitam que outros joguem suas tarefas sobre eles. Nos relacionamentos, eles comunicam suas necessidades e expectativas sem deixar espaço para interpretações dúbias. Essa transparência pode parecer rígida para algumas pessoas, mas na verdade é uma forma muito saudável de se relacionar. Os virginianos preferem ser honestos sobre seus limites desde o início, do que criar expectativas falsas que levarão a conflitos depois. Essa atitude os protege de pessoas que testam gradualmente até onde podem ir e estabelece uma base sólida para relacionamentos mais respeitosos e equilibrados. Razão 15. Eles não se deixam levar pela opinião da maioria. Os virginianos têm uma forte resistência à pressão social e não mudam suas convicções só porque a maioria pensa diferente. Eles entendem que a verdade não é determinada por votação e que às vezes estar na minoria significa estar certo antes dos outros. Essa independência de pensamento os torna praticamente imunes a manipulações que usam a opinião popular como argumento. Quando alguém tenta controlá-los dizendo que todo mundo concorda com uma determinada ideia, eles simplesmente respondem que não são todo mundo. Eles têm coragem de nadar contra a corrente quando acreditam que estão certos, mesmo que isso signifique enfrentar críticas e incompreensão. Essa característica os torna líderes naturais em situações onde é preciso tomar decisões difíceis, que podem não ser populares, mas que são necessárias. Eles não temem ser diferentes e não sentem necessidade de se encaixar em grupos que exigem que eles abram mão de suas convicções. Por isso, tentativas de controlá-los através de pressão social geralmente têm o efeito contrário, fazendo com que eles se afastem ainda mais das pessoas que tentam forçá-los a se conformar. Eles preferem estar certos e sozinhos do que errados e acompanhados, e essa atitude os protege de influências negativas que poderiam desviá-los de seu caminho. Razão 16. Eles possuem uma disciplina mental extraordinária. A disciplina mental dos virginianos é algo que impressiona até os psicólogos mais experientes. Eles conseguem manter o foco em seus objetivos mesmo quando são bombardeados com distrações e tentações. Essa força de vontade os torna extremamente difíceis de desviar de seus propósitos através de ofertas tentadoras ou promessas vazias. Quando alguém tenta controlá-los, oferecendo prazeres imediatos que poderiam prejudicar seus planos de longo prazo, eles conseguem resistir com uma facilidade que parece sobrenatural. Essa disciplina vem de uma compreensão profunda de que o sucesso verdadeiro exige sacrifícios e que nem sempre podemos fazer o que queremos no momento. Eles aprenderam a adiar gratificações imediatas em favor de recompensas maiores que virão depois. Por exemplo, se um virginiano está economizando para comprar uma casa, ele não vai gastar o dinheiro em viagens ou objetos caros só porque alguém o convenceu de que ele merece se divertir. Eles entendem que merecer algo não significa que devem ter aquilo imediatamente. Essa capacidade de autocontrole
os protege de pessoas que tentam explorá-los em momentos de fraqueza e os ajuda a construir uma vida mais sólida e estável, baseada em escolhas conscientes e planejadas. Razão 17. Eles são extremamente observadores e notam inconsistências rapidamente. Os virginianos têm uma capacidade de observação que beira a genialidade. Eles notam detalhes que outros ignoram completamente e conseguem identificar inconsistências em comportamentos e discursos com uma precisão impressionante. Quando alguém está tentando enganá-los ou manipulá-los, eles percebem pelos pequenos sinais que algo não está certo. Pode ser uma mudança sutil no tom de voz, um gesto nervoso ou uma contradição mínima entre o que a pessoa disse hoje e o que disse ontem. Essa habilidade de observação funciona como um sistema de alarme precoce, que os avisa quando alguém não está sendo sincero. Eles prestam atenção não apenas no que é dito, mas em como é dito, quando é dito e no contexto em que é dito. Por isso é praticamente impossível enganar um virginiano por muito tempo, porque eles sempre acabam notando alguma inconsistência que revela a verdade. Além disso, eles usam essas observações para formar um perfil psicológico das pessoas com quem se relacionam, o que os ajuda a entender as motivações reais por trás de cada comportamento. Essa capacidade analítica os torna excelentes juízes de caráter e os protege de pessoas que tentam se apresentar como algo que não são. Razão 18. Eles têm uma conexão profunda com seus valores pessoais. Os valores pessoais dos virginianos não são apenas ideias bonitas na teoria, são princípios que guiam todas as suas decisões práticas. Eles fizeram um trabalho profundo de autoconhecimento para identificar o que realmente importa para eles e não abrem mão desses valores por nenhuma vantagem externa. Quando alguém tenta controlá-los pedindo para fazerem algo que vai contra suas convicções, eles simplesmente se recusam. Não importa qual seja a recompensa oferecida. Essa firmeza de caráter vem de uma compreensão de que trair seus próprios valores é traí-los a si mesmos. Eles preferem perder oportunidades do que perder a integridade. Por exemplo, se um virginiano acredita na honestidade, ele não vai mentir para conseguir um emprego melhor. Se ele valoriza a lealdade, não vai trair um amigo para ganhar vantagem social. Essa consistência entre valores e ações os torna pessoas extremamente confiáveis, mas também os protege de influências que poderiam corromper seu caráter. Eles entendem que uma vez que você compromete seus valores por conveniência, fica cada vez mais fácil fazer isso novamente, até que você não reconhece mais quem se tornou. Por isso, eles mantêm seus princípios como uma âncora que os mantém firmes mesmo em tempestades. Razão 19. Eles preferem enfrentar a verdade dolorosa do que viver uma mentira confortável. Uma das características mais admiráveis dos virginianos é sua coragem de enfrentar realidades difíceis. Enquanto muitas pessoas preferem se iludir com mentiras reconfortantes, os virginianos escolhem a verdade, mesmo quando ela dói. Essa preferência pela realidade os torna extremamente difíceis de manipular através de falsas esperanças ou promessas irreais. Quando alguém tenta controlá-los vendendo sonhos impossíveis ou negando problemas óbvios, eles não se deixam levar pela fantasia. Eles preferem conhecer os verdadeiros desafios que enfrentam para poder lidar com eles de forma efetiva, do que viver em uma bolha de ilusões que inevitavelmente vai estourar. Essa atitude realista pode parecer pessimista para algumas pessoas, mas na verdade é extremamente otimista, porque baseia-se na crença de que é possível superar qualquer dificuldade desde que você a reconheça e enfrente de forma apropriada. Os virginianos sabem que os problemas que são ignorados não desaparecem, apenas ficam maiores e mais complicados. Por isso, eles preferem lidar com as dificuldades quando elas ainda são pequenas e manejáveis, do que esperar até que se tornem crises incontroláveis. Essa sabedoria os protege de pessoas que tentam explorá-los vendendo soluções fáceis para problemas complexos. Razão 20. Eles confiam em sua própria sabedoria interior. A última e talvez mais importante razão pela qual
os virginianos são impossíveis de controlar é que eles desenvolveram uma conexão profunda com sua sabedoria interior. Eles aprenderam a ouvir aquela voz interna que sempre sabe o que é certo, mesmo quando todos ao redor estão dizendo o contrário. Essa intuição espiritual funciona como um guia infalível que os protege de todas as formas de manipulação e controle. Quando alguém tenta influenciá-los com argumentos lógicos que parecem convincentes, mas que algo dentro deles rejeita, eles confiam em seus instintos. Eles entendem que a mente pode ser enganada, mas o coração raramente erra quando está sintonizado com a verdade. Essa conexão com a sabedoria interior não aconteceu da noite para o dia. Foi desenvolvida através de anos de prática da autoobservação e reflexão. Eles aprenderam a distinguir entre os impulsos do ego e os sussurros da alma, entre os desejos superficiais e as necessidades profundas. Por isso, quando precisam tomar uma decisão importante, eles não dependem apenas da análise racional ou da opinião dos outros. Eles consultam também essa sabedoria interna que nunca os decepciona. Essa é a proteção máxima contra qualquer forma de controle externo. Porque quando você está conectado com sua própria verdade, torna-se praticamente impossível que outros o desviem de seu caminho. E aí, agora você entende por que os virginianos são tão difíceis de controlar. Essas 20 características criam uma personalidade extremamente forte e independente, que não se deixa levar por manipulações ou pressões externas. Se você é virginiano, deve estar se reconhecendo em muitas dessas descrições e entendendo melhor porque sempre soube que era diferente dos outros. Se você convive com virginianos, agora compreende por que eles às vezes parecem tão teimosos ou resistentes às suas sugestões. A verdade é que eles não são difíceis por maldade. Eles simplesmente desenvolveram uma forma muito eficaz de se proteger de influências negativas. Lembre-se de que essas características não tornam os virginianos pessoas impossíveis de se relacionar. Pelo contrário, quando você respeita sua independência e autenticidade, eles se tornam os amigos e parceiros mais leais que você pode imaginar. O segredo está em não tentar controlá-los, mas sim em ganhar sua confiança através da honestidade e do respeito mútuo. Se este vídeo te ajudou a entender melhor os virginianos, ou até mesmo a se entender melhor, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos conteúdos sobre astrologia e autoconhecimento. E me responde uma coisa nos comentários: qual dessas características dos virginianos você mais admira e gostaria de desenvolver em si mesmo?